Vai, continua. Quando, Continua, depois eu pergunto. quando você falou ontem, né, dessa questão comigo, de eu ter medo, de eu não aceitar, realmente a gente tem essa do subconsciente e do consciente. Então, o nosso consciente, ele bloqueia mesmo. É isso que eu sinto. E por causa das críticas. Exatamente como você falou. E quando você tocou no assunto, eu comecei até a chorar. Eu me É mesmo? emocionei, comecei a chorar, porque você foi no ponto certo. A gente até sabe, né, que tem esse bloqueio, mas realmente a gente volta para a zona de conforto e fala: ah, não, tá legal do jeito que tá, eu não quero mexer com isso, Carlinha, não, vou ficar. Carlinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá, para a gente poder entender um pouquinho de você. Tá. Então, faz sentido para você essa questão de dar o curso, de querer dar um método seu, da sua forma, de ver pontos seus e passar isso para as pessoas? Faz sentido isso para Sim, você? É uma sim, coisa que você quer faz, fazer? faz sentido. Eu sempre tive vontade, sim, de passar. Mas eu também sou Uhum. uma pessoa que eu acho que tem que ser muito bem feito. Então não pode ser de qualquer Hum, forma. E aí eu sempre entendi, acho que eu não estou preparada para dar o curso, porque eu entendi. vou. Aí você fala, ah, ela fez milhões de zilhões de cursos. Sim, mas eu ainda acho que eu preciso de mais um pouco. Só que depois, como você vai falando, eu fui percebendo que eu tenho que começar de algum ponto. Eu tenho que Isso, começar a dar, né? Eu, sim. mesmo que o Agora, primeiro não seja perfeito, depois vai aperfeiçoando. isso, olha só. Então, olha só, já identifiquei uma coisa. Identifiquei que você tem a síndrome do perfeito. Isso é uma Sim, síndrome, tá? Que a sua mente é, faz com que você não vá. Tanto sim. se você olhar aí no meu Instagram, tem uma frase que eu postei já tem um tempo, que é feito é melhor que perfeito. E você vai Sim. passar a vida querendo fazer uma coisa perfeita sem nunca ter feito. É como se Uhum. você começasse a dirigir, pegasse o carro e não precisasse fazer nada. Treinar, ir na autoescola. Vou pegar o carro, vou É. ficar assistindo todos os dias os vídeos de como dirige, entro no carro, Uhum. vou lá e você é melhor. E não é assim Sim. que funciona. Entendeu? Então, olha só, cara, já encontrei um padrão. Um padrão, Uhum. isso é uma coisa. Agora a gente Sim. precisa entender por que que você tem essa necessidade de ser perfeito? Ou porque você quer mostrar para alguém que você é aquilo, a imagem que você vai passar para as pessoas precisa ser uma coisa que vai te trazer é, uma boa interpretação da Carla. Nossa, a Carla é maravilhosa, a Carla não erra, a Carla não tem problemas. Ou se Uhum. para você mesma, entendeu? Você sempre ouviu alguma coisa diferente do que você é, uma insegurança. Eu não sei como você foi criada. É. Aí você pode falar um pouco disso para mim. Por exemplo, como que foi essa sua mente de criança? Fui criada pela Pronto. minha avó e tinha minha mãe e meu pai também, mas eu convivi muito com a minha avó e a minha avó era uma pessoa que muito, sabe, opressora, tudo tá ruim, sempre ali, sabe, isso aqui é errado. E se eu fosse na rua e comesse um cachorro quente na rua, ela falava, você vai chegar em casa, vai passar mal. Sabe? Então, sempre Entendi. que fazia, eu era muito protegida, né? Ao mesmo tempo, eu não podia fazer nada, filha única e a única neta, e também tudo era muito cuidado. Então, ela me criou com muito medo. Vai. Peraí, rapidinho, Carlinhos. Estão dizendo que o seu áudio está travando. Não sei se está travando ainda. Entendeu? A sua internet Oi, está oscilando um pouquinho. eu tô aqui no estúdio, mas eu tô no meu 4G até. E aí, melhorou? Para mim tá bom, eu não sei para eles. Ó, para eles tá tudo bem. Tá Tá. bem? Então, Carlinha, você falou que foi criada pela sua avó, muito rígida, muito Sim, rígida. Tudo que você fazia, ela te criticava. Se sim. você tirasse nota, se você tirasse uma nota razoável na escola, como é que era? Não, em questão de nota na escola, eles não me cobravam tanto, não. Minha mãe era professora e minha mãe até me ajudava, mas a minha mãe não, não focava muito nisso. A minha avó, sim, a minha avó já era mais
cobradora, cobrava mais. Minha mãe não, minha mãe nem meu pai, que eles eram mais ausentes. Mas eu acho que a minha avó era a questão de tudo ser muito bem feito dentro de casa, sabe? E isso Perfeição. eu peguei isso dela, perfeição. A nota de Olha escola só. até que não. Mas eu tenho um caso que eu lembro, que quando foi minha mãe me botou numa escola aqui em Nova Iguaçu, eu sempre estudei em colégio estadual, colégio público, né? Minha mãe nunca me botou numa escola particular, apesar de ser o meu sonho. Na época, eu queria estudar no colégio particular. Mas a minha mãe não me colocava. Minha mãe sempre foi muito pão dura. Meu Deus. E aí, ela me botava na escola que ela dava aula. E aí, eu... Era uma zona, né? A escola pública, você sabe, né? Aquela bagunça, aquela coisa Sim, toda. E a sim, bem. escola... E quando ela me botou numa escola particular, que eu fui, ela falou assim pra mim, ó, você vai pra essa escola, mas essa escola não é fácil não, hein? Tipo assim, falando pra mim, não é Te pra botava você. medo. Essa Cuidado, achando que é escola, fácil. essa escola aí, ó, só quem é muito inteligente. Tipo, não é Aí, pra você. Olha. quando eu entrei no primeiro dia de aula, a professora, Mônica, eu me lembro disso. Quando a gente estava fazendo exercício e eu errei um exercício, a professora veio vendo meu caderno e falou assim, isso está errado, não é assim. Não tinha aquela, sabe? E aí, Sim. aquilo já me deixou... E logo em seguida, a turma começou a fazer uma bagunça, ela pegou o apagador do quadro e tacou lá atrás, assim, ó, na outra parede. Todo mundo abaixou a cabeça. E você sabe que eu nunca mais consegui voltar para a escola, para essa escola, depois disso. Eu fiquei morrendo de Sério? medo. Uhum. Olha isso. Olha só. Um padrão de medo. Um padrão de medo, um padrão de repetição, que você está repetindo o que a sua avó te ensinou, de que se não tiver perfeito, não pode ser. Se não É, estiver perfeito, não pode ser. não Olha só, pode ser. Carlinhos. Olha como que isso está trazendo consequências para a sua vida hoje. Como que Sim. você quer? Você está falando para mim que já quer há muito tempo, eu nem sabia. Tempo. Eu pensei que Isso. eu que tivesse descoberto isso. Carla, vai dar um curso, porque eu estou te perturbando já tem um tempo com isso, né? Toda vez Sim, que eu te sim. vejo. Mas não é só você que fala, não. São muitas Ah, pessoas falando. imagina. É muita Olha só, gente. Carlinha, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. Nessa questão de, vou montar um curso, você consegue se ver dando o curso? Ou é difícil para você? Não, Se ver. porque eu tenho buscado quebrar isso tudo, né? Então, eu te falei que eu fiz um curso de inteligência emocional ano passado, mas é aquilo que você falou, não é basta só a gente fazer e sair, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter uma rotina de trabalho É para sair contínuo, isso. é E contínuo. ali ele já me mostrou que eu posso. Então, eu comecei a criar mais coragem, né? E assim, a segurança que hoje eu tenho mais segurança de montar. Mesmo porque eu vou montar, vou fazer da minha maneira, sem muita perfeição mesmo. Eu vou encarar, Exatamente. porque E é quando isso. eu paro e penso assim, poxa, eu dou aula para os meus alunos. Os meus alunos são iguais os outros alunos que são formados em fisioterapia. Sim, Eles são iguais, porque o método ele é igual para todo mundo. Se eu dou aula sim. para os meus Sabe o que eu. alunos, né? Mas, Carlinhos, independente do método, o que você vai ensinar, isso é o de menos, isso não importa pra gente, não. Importa pra Uhum. você assim, ó. Eu não sei, eu vou dar um exemplo. Eu já tenho um tempo que eu quero me fazer o que eu amo, que é isso, que é ajudar as Uhum. pessoas. Pessoas ao Sim, meu redor que não conseguem estudar, que não conseguem passar, que não vai, que você vê que fala, não, isso não é pra mim. Não, isso é pra você, sim. Se você quiser que seja, é pra você. Agora, é um fator muito, muito importante que também eu já ouvi você falar, essa questão de comparar, da sim, comparação. Eu já vi você isso. falando, não, o fulano fala tão bem, o ciclano fala tão bem. E aí, por que o fulano que você assiste na internet fala tão bem? Porque ele está fazendo. Sim. A É. minha primeira aula aqui, eu estava super nervosa. Eu estava sem É. dormir. Eu estava agitada. E eu estava falando hoje de manhã, gente, eu estou menos nervosa. Porque eu acordava, Carlinha, até a hora da live, eu ficava lendo as coisas do meu Deus. Isso. É. E agora estou saindo porque já está aqui. Eu não estou fazendo resumo ontem para chegar aqui
e falar tudo isso. Isso está no meu cabeça, isso está sendo construído. Então, essa semente, Carlinhos, essa Ela vai sementinha, crescendo, né? ela tá criando raízes primeiro para baixo, para os Sim. ramos para depois aparecer. Qual é o ápice? Qual é o ápice da gente, de uma árvore? É o fruto. Sim. Todo mundo quer um fruto. Só que você é uma semente, você está crescendo, está criando raiz, e você está olhando o fruto do outro, da árvore que já está grande, que já está ali há muito tempo, que já está servindo no banquete da família. Então você é uma árvore, às vezes, de laranja, e você está olhando para a maçã, vermelhinha, bonitinha. E aí você fala, queria tanto ter uma maçã, eu queria tanto dar aquela maçã na minha vida, entendeu? Não faz sentido. Porque de essência, o que você tem de essência, Carla, eu não tenho. Talvez seja parecido, mas olha de onde você veio. Olha a sua história. As pessoas não conhecem a sua história. Então, entende? A sua história, a sua relação com o que você viveu até hoje moldou você. E aí você tem uma percepção de vida. Olha, eu não tenho essa história da escola. Tenho outras, mas essa eu não tenho. Eu nunca pensei em estudar no colégio particular, porque minha família não tinha nem o que comer. Imagina estudar no colégio particular, isso não era um sonho para mim. Então, mas a minha família tinha essas condições. Eu podia estudar no colégio melhor, mas a minha mãe, a cabeça dela não. A minha mãe sempre economizou muito. O pensamento da minha mãe era construir um patrimônio, não me dar educação, sabe? Assim, de qualidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Baseado nesse excesso de economia da sua mãe, para construir, como que você age com a sua filha hoje? É igual ou diferente? Você rejeitou o modelo da sua mãe ou você foi a favor do modelo da sua mãe? Não, eu não sigo nada da minha mãe. Assim, claro que eu tenho que ter um equilíbrio, né? Mas eu faço tudo para minha filha. Tudo que a Tayane ela quer fazer de curso. Ontem mesmo ela estava com vários cursos em casa comprando, que ela faz medicina. Uma coisa que eu quis, eu falei, a faculdade de medicina é uma fortuna, mas eu tentei me adequar, cortei aqui, cortei ali, e eu falei, não, você vai fazer faculdade de medicina, se você quer fazer, você vai fazer. Então, eu dou para ela e espero que ela aproveite. Você não teve. Espero que ela aproveite. Você não teve. Mas, Carla, olha só, deixa eu te falar. Você concorda que mesmo você fazendo tudo isso pela sua filha, indo contra o modelo da sua mãe, ainda assim a sua filha pode ter alguma questão que falar, minha mãe, ela separou do meu pai. Eu tive, pai, exemplo, tá? É um exemplo. Pode. O que eu quero te dizer com isso, Carla? O que eu quero te dizer com isso? Perdoe a sua mãe. Sim. Perdoe a sua mãe. Porque ela não sabia ser mãe, ela não sabia o que era melhor para você. Talvez na percepção dela era o melhor. Ela estava pensando em você lá na frente. Seu gasto, não sei, tá? Eu estou te dando assim. Eu acredito muito que uma mãe não faça uma coisa. Amigo, olha só. Se quiser chorar, chora. Tá? Se uma mãe não vai fazer uma coisa para prejudicar diretamente o filho. Talvez faça, mas depois se arrependa ou faça sem vontade de fazer, tá? Então, o perdão que você precisa dar vai te libertar. Entende? Eu fiz terapia e assim, a minha mãe, eu comecei a entender que a minha mãe, ela tinha uma maneira de olhar, igual uma sala. Você tem uma sala que tem 4 paredes, né? Então você tem um lado que tem janela, outro que tem a porta, outro que tem uma parede de uma cor. Ela simplesmente ela enxergava um lado da parede e eu enxergava o outro. Ela só enxergava, sim. Entendeu? Então, assim, isso é percepção. Isso é percepção. E isso, se você deixar, você está fazendo com você hoje, quando você só enxerga que você vai dar um curso ou fazer alguma coisa que precisa de uma exposição, e você pensa, vão pensar mal de mim, vão rir de mim, e você só consegue passar por cima disso quando você entende que o que você tem para dar, eu estou fazendo aqui, vai ajudar muita gente. Sim. E aí você passa pelo seu egoísmo de vai fazer mal para mim, e aí você vai ajudar as pessoas. Você consegue entender?
Entendo, sim. Entende? A minha Então, cabeça já melhorou muito em relação a isso. Eu tenho trabalhado muito, muito isso, muito. E você vai me ajudar Carlinhos, mais ainda agora. com certeza, com certeza. Pode contar comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Uhum. Você consegue hoje fazer comigo uma viagem? Vamos fazer uma viagem? Você concorda? Ai, Sim, meu bom. telefone de casa nunca toca, tá tocando, não tô acreditando. Deixa ele tocar. Peraí, tá pedindo. Caraca, nunca toca. Peraí. Eita. Já foi. Olha só, o que que Uhum. acontece? Quando a gente fala em o seu curso, o que você está almejando, método Carla, você Uhum. consegue fechar o olho comigo e ir falando para mim como seria esse lugar, Uhum. como que você imagina isso, Uhum. quantas pessoas seria um curso de quantos dias? Sim. Isso, Carla. Você estava Uhum. na hora do limão, que eu falei do Ah, limão ontem? Pensa no do- limão sim, sim, tava. e você vai começar a salivar. Então vamos lá, a gente precisa trazer esse pensamento para o seu Uhum. subconsciente para virar um pensamento com emoção. Quando você Uhum. põe emoção em uma coisa, essa coisa é muito mais fácil de vir a acontecer do que sem emoção. Então Uhum. está faltando talvez um pouco de emoção, entende? E não é Sim, hipnose não, tá? Então, não é sim. hipnose. A gente só vai viajar no pensamento, Tá. beleza? Então, fecha o Vamos olho. lá. Melhor, porque você Tá, vai tirar a informação do sentido, da visão. Você vai usar sua faculdade mental da imaginação, tá? Então vamos tá. lá, Carlinhos. Uhum. Fecha o olho. Respira um pouquinho devagar, sem pressa, sem muita pressa, sem muita agitação. A gente está sem uma musiquinha aqui, mas pensa numa imagem branca, tá? Tudo branco. Uhum. Sim. E agora você vai dizer para mim, cara, se Hum. você já consegue ver como seria, o que seria, como que você gostaria de ter um lugar, com que cor seria esse lugar? Você queria dar um curso online ou em algum lugar? Como é que é? Fala para mim um pouquinho desse Não. lugar. Curso presencial mesmo. Um- Tá? No estúdio, né? Qual estúdio? O seu? O meu estúdio aqui, que já foi visualizado várias vezes e Aham. já tá concreto, já tá aqui, da maneira que eu Já está queria. aí? Já tá aqui, já tô Isso. nele aqui. Que tipo de informação você acha que você vai passar? Não falando do Pilates, mas com emoção. Essas pessoas vão sair do seu curso de que forma, Carla? Elas vão sair assim, amando o que elas aprenderam, querendo pôr logo em prática, tendo aquela confiança naquele trabalho, né, no que elas aprenderam, e ter segurança, a satisfação de ter feito esse curso e ter agregado tanto para elas, entendeu? Ok. Você vai ter uma turma de quantas pessoas? Olha, eu inicialmente penso em 10 10 pessoas. pessoas. Tá bom. Você consegue ver se você vai dar aula só para mulheres, aula para homens? Como é que vai ser essa sua Não, turma? é mesclado, homens e mulheres. Eu vejo. Tá bom, tudo bem. Você consegue ver a emoção deles te agradecendo tudo que você passou de informação? Como que eles vão virar pessoas melhores, profissionais melhores, com a sua vibração, o seu amor pelo que você está fazendo? Sim, vejo. Consigo Você se vê sentir. feliz fazendo isso, Carla? Você se Uhum. vê feliz? Me vejo. Bom, Muito como é feliz. que você está? Qual é a roupa Hã? que você está usando? Como é que você está?
A roupa é a minha blusa do estúdio, com o meu nome e calça preta, né? Calça preta e a blusa do meu estúdio aqui. Vai ter o nome do curso? Já foi elaborado. É Carla Kogo, né? É Carla Kogo, né? Pilates Carla Kogo, Abre um pouquinho o olho, Carla. Não é nada além da imaginação, tá? Sim. Mas a imaginação mostra para você que tudo que você quer já está aqui. Tudo que você quer já existe. Já é seu. Basta você estender a mão e pegar, tá? Então, quando você põe uma coisa na cabeça, você consegue imaginar aqui, você consegue fazer acontecer aqui. Sim. Se perguntar para um pintor, perguntaram, acho que foi para Van Gogh, né? Que é aquele pintor de quadro. Como que ele tinha a imagem da pintura dele? Ele fala que a pintura dele no quadro é um plágio, porque a primeira imagem que tem é aqui. Então, ele está copiando a imagem daqui. Então, quando você põe uma coisa em realidade aqui, você criou aqui. As pessoas têm medo de criar, medo de errar, medo de fazer as coisas acontecerem. Por quê? Porque é novo. É normal. Existe uma barreira do terror. Barreira do terror. Daqui para cá, a Carla que dá aula, a Carla professora, a Carla osteopata, a Carla esteticista, tudo daqui para cá é confortável para você. Sim. Aqui, nesse outro lado, existe tudo que você nunca viveu. E isso traz medo. Isso traz medo, é a caverna do medo. É aquela lá. É a caverna. Então, quando você entende isso, você consegue ressignificar muita coisa na sua vida. Você dá um pouquinho mais de atenção, estou olhando a hora, tá? Dá um pouquinho mais de atenção na sua imaginação, na sua percepção. Eu aprendi muito, Mônica, já a usar a minha imaginação. Muita coisa que eu já conquistei, que eu tenho, foi muito visualizado, entendeu? Eu lembro da minha cozinha, da cozinha da minha casa. A cozinha da minha casa é exatamente da maneira que eu queria que ela fosse muitos anos atrás, sabe? Então, é isso aí. Mas se você parar para pensar, todos nós somos assim. Se você decidir comprar um carro, você não vai lá na loja e fala, moço, me dá um carro aí. Não, você cria o carro na cabeça, você cria a cor do carro. Tanto que quando você tem que comprar um carro que não tem a cor que você quer, você não sai tão feliz. Porque não foi isso que você programou. Foi isso que você tinha. Você espera, às vezes, 60 dias para chegar um carro porque você não quer o vermelho, você quer o preto. Entendeu? Porque aqui na sua cabeça, o seu subconsciente já aceitou a ideia do preto. Ele não está preparado para um carro vermelho. Às vezes você compra o vermelho e você quer vender, porque você não queria o vermelho. Entende? Entende? Foi o que aconteceu com o meu estúdio aqui. Eu troquei ele todo da maneira que eu queria que ele fosse. Eu comprei tudo em alumínio, né? Porque eu queria que ficasse em alumínio. E aí eu esperei quase 6 meses por esses aparelhos. Porque eu falei, não, vai ser em alumínio, eu vou esperar. E eu esperei, apesar da ansiedade que eu queria logo, mas eu esperei. E era da maneira que eu imaginava estar aqui. Carlinha, olha, muito obrigada, tá? Por você estar aqui com a gente, por você se prontificar a falar um pouco de você, se emocionou um pouco. Não fui tão profundo para você não se descontrolar. Quando